Recifes de corais são ambientes de grande valor ecossistêmico e econômico, pois, além de proverem abrigo, local para reprodução e alimento para organismos marinhos, desempenham também um papel importantíssimo na vida dos seres humanos que deles dependem. No entanto, os recifes têm sofrido um rápido declínio de sua cobertura ao redor do planeta, não só por fatores que causam as mudanças climáticas, mas também como resultado de anos de ações antropogênicas, como por exemplo, poluição, desmatamento, turismo desordenado e urbanização. Dessa forma, é esperado para os próximos 30 anos que 40% a 60% dos recifes de corais do mundo sejam destruídos. No Brasil, por exemplo, uma das principais espécies construtoras de recifes no passado, atualmente, se encontra ameaçada de extinção. Em 1969, o pesquisador Jacques Laborel já havia notado a ausência de pólipos jovens de Mussis milha-hart em Porto de Galinhas, Pernambuco, indicando que a espécie poderia estar sofrendo algum tipo de distúrbio ecológico. O coral Mussis milha-hart é um coral endêmico do Brasil e de grande importância tanto para a construção quanto para a manutenção da diversidade dos recifes. Apesar dessa importância, atualmente foi conferido à espécie o status de ameaçada de extinção devido ao rápido declínio da sua população. Esse status é um alerta para a necessidade de desenvolvimento de estratégias de mitigação capazes de desacelerar o declínio populacional da espécie. Assim, devido à grande importância da espécie para a construção e manutenção da biodiversidade, desenvolvemos um projeto em parceria com a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e a Biofábrica de Corais, para testar o potencial de cultivo de Mussis milha-hart, visando a restauração populacional da espécie em áreas degradadas. Para o sucesso do experimento, primeiramente, foi necessário selecionar um local que atendesse os critérios pré-estabelecidos para a implementação das mudas, como condições abióticas adequadas para a sobrevivência da espécie, existência atual ou prévia da espécie no local, evitando sua introdução em um ambiente novo, existir áreas no mesmo local sem a presença da espécie, porém aptas para receberem o experimento, local acessível para a realização da instalação, possibilitando o monitoramento frequente, mas sem a interferência da população. Com base nesses critérios, o local escolhido para a condução do experimento foi a praia de Porto de Galinhas, localizada no município de Ipojuca, em Pernambuco. A área tem formações recifais com cerca de 2 km de extensão, com recifes emersos e submersos. A profundidade atinge mais de 10 metros e os recifes formam distintas áreas, mais ou menos abrigadas da ação das ondas, com piscinas naturais abertas, semiabertas e fechadas, com profundidade variável. Essa heterogeneidade facilita a escolha de locais apropriados para o desenvolvimento das ações de restauração. 3 piscinas recifais foram escolhidas em Porto de Galinhas para a instalação das mesas de cultivo, sendo elas Aquário, Canal da Paixão e Picão do Sul. Em campo, nossa equipe coletou fragmentos da espécie encontrados exclusivamente tombados, porém ainda vivos, em Japaratinga, Alagoas e Porto de Galinhas, Pernambuco, para a execução do experimento. Assim, é possível observar se o sucesso do cultivo é influenciado pela origem dos pólipos. Os fragmentos coletados passaram por triagem que incluía individualização dos fragmentos com auxílio de alicate de corte, lixamento da base para melhor adesão aos suportes e fixação nos suportes com cola inócua. Após a triagem, os suportes com os fragmentos foram encaixados aleatoriamente nas mesas de cultivo, fabricadas a partir de material PVC. Por fim, nossa equipe realizou a instalação das mesas nas piscinas pré-selecionadas para a realização do cultivo. Mensalmente, durante um período de 15 meses, visitamos as piscinas para monitoramento da saúde e avaliação do peso e crescimento das mudas. Durante os monitoramentos, observamos que algumas mesas tombaram devido às ações das ondas, resultando na perda de 81% das mudas por desprendimento dos suportes, durante todo o período de experimento.
Esses danos estruturais foram também os principais fatores responsáveis pela morte de 15% das mudas. Assim, reparos periódicos que incluíam reforço das mesas com tijolos, para garantir a permanência no substrato, e o aprimoramento da fixação das mudas nas mesas com resina epóxi, foram necessários para minimizar perdas. Os dados obtidos apontaram que o crescimento em peso foi maior que o crescimento em altura, e que a origem dos fragmentos não influencia o crescimento em peso e comprimento das mudas. A piscina aquário apresentou o maior ganho médio de crescimento em peso em 4 meses, em relação às demais. Essa piscina encontra-se em uma profundidade que mais se assemelha à piscina doadora dos fragmentos. Além disso, foi a menos afetada pelas ações da água e apresentou a menor quantidade de sedimento acumulado. A combinação de profundidade, danos físicos reduzidos e baixo acúmulo de sedimentos pode ter sido relevante para o rápido crescimento da espécie neste local, já que apesar dos corais brasileiros possuírem alta tolerância a níveis elevados de turbidez e sedimentação, a espécie tem grande preferência por ambientes de baixa turbidez. Nosso cultivo em pequena escala nos recifes de Porto de Galinhas apresentou uma baixa mortalidade inicial e rápido crescimento. Esses pontos são indicadores positivos que demonstram o potencial de cultivo da espécie. No entanto, por essa espécie ser uma espécie ameaçada de extinção, o uso do cultivo para restauração de áreas ou recuperação populacional deve ser feito com cautela, levando em consideração as consequências das perdas e mortalidades, a diversidade genética entre as populações envolvidas e também a viabilidade do projeto em larga escala.